O Cruzeiro está pronto. O Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Flamengo, com o técnico Arthur Jorge trazendo o que tem de melhor. E um Cruzeiro que vai aí buscar a classificação aqui no Rio de Janeiro com um grande apoio da Nação Azul, por onde a gente anda. Muito cruzeirense aqui no Rio para este compromisso importantíssimo duelo diante da equipe do Flamengo, com apoio do torcedor no aeroporto em Confins. Torcedores levando aquele apoio à delegação do Cruzeiro, e o Cruzeiro está, como eu disse, pronto, com o técnico Arthur Jorge só confirmando o time no dia do jogo, nesta quarta-feira. A gente já marcando presença aqui no Windsor Marapendi, o hotel onde o Cruzeiro fica concentrado para este compromisso. E aí vamos acompanhar todos os detalhes, o passo a passo do time estrelado para essa decisão contra o Flamengo. Imaginando aí que o técnico Arthur Jorge tenha estas dúvidas nas laterais, Fagner ou William, Rojas ou Vidalba, o restante aí do time não deve ter nenhum mistério. O Wesley está de volta, treinou normalmente os últimos dias e à disposição do técnico Arthur Jorge, podendo formar ali aquele quarteto com Matheus Pereira centralizado, Arroio pela direita, Wesley pela esquerda e KJ centralizado. É o Cruzeiro para tentar esta classificação. A grande novidade na lista dos relacionados, hein? E bate com aquela informação que a gente trazia já há muito tempo. Goleiro Cássio ficaria à disposição para os treinos com bola no mês de agosto, e agora, quando completou os 5 meses da cirurgia que ele fez para reconstruir o ligamento do joelho, o Cássio, ele está de volta entre os relacionados. Então, vamos ver se compõe ali o banco de reservas, mas ele está com a delegação do Cruzeiro. Goleiro Cássio, hein? 5 meses depois da cirurgia, voltando a ser relacionado e ficando à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos acompanhar, mas a informação até é que o Cássio realmente voltou muito bem e convenceu a todos nos treinamentos. Aí, repito, já voltando a ser relacionado pela experiência, pela importância. Não sei se ainda para ficar como opção no banco, mas é fato aí que ele participa da delegação aqui na concentração do Cruzeiro para este compromisso decisivo pela Copa Libertadores da América. O Cássio aí, que é uma, repito, liderança importante neste elenco estrelado. O Cruzeiro que anunciou hoje a renovação de contrato do goleiro Otávio, novo vínculo até 2031. O vínculo anterior iria até 2028. O Cruzeiro aumentou o salário, o Cruzeiro aumentou a multa para o exterior de 100 milhões de euros. E o goleiro Cássio, o goleiro Otávio, melhor dizendo, estava falando sobre o Cássio, a renovação. E o goleiro Otávio agora tendo aí tranquilidade para trabalhar. O Cruzeiro tem planos, inclusive, do Otávio ser o goleiro com uma grande história aqui no Cruzeiro, o jogador que mais vestiu aí a camisa do clube. A informação até que, com as palavras do Pedro Lourenço na renovação, o Otávio chegou a se emocionar, porque a ideia do Cruzeiro é que o goleiro entre para a história do clube estrelado, e por isso essa renovação, contando de agora até metade de 2031, de 5 anos. O goleiro ficou muito feliz. Os agentes do jogador, o Diogo Neri, que é filho do Felipe Neri, os empresários aí do goleiro Otávio. Então, todo mundo bastante satisfeito com esta renovação do vínculo do Cria da Toca. E toda a sorte do mundo pro Otávio. Teve a renovação de contrato confirmada hoje, inclusive. Uma informação que logo pela manhã o Central da Toca trouxe. Aqui na Samuca TV destacamos. Inicialmente, né, até dado aí pela ESPN, a gente confirmou e avançou nesse sentido. Um contrato que vai agora até meio do ano de 31, né, Samuel? Como Otávio, antes e até 28. Isso, no momento em que o Cruzeiro pousa aqui no aeroporto do Galeão, dentro de mais alguns minutos, vamos registrar ao vivo, hein? Agradecer a todo mundo aí pela audiência, mas vamos registrar ao vivo aqui a chegada da delegação do Cruzeiro ao Hotel Windsor, aqui na Barra. Mas essa renovação, Léo Campos, o Cruzeiro já vinha conversando aí há um tempo, e o contrato do Otávio, ele se encerraria em 2028, agora ele vai até 2031, teve valorização salarial,
a multa de 100 milhões de euros para o exterior. Para o Nacional, você tem que multiplicar o salário por 2.000 vezes, então ninguém pagaria também. Mas, muito além disso, algumas informações de bastidores que a gente tem é que o Otávio até se emocionou hoje, lá nessa reunião de assinatura de contrato, para o Cruzeiro divulgar o material, né? Porque o Cruzeiro apresentou aí um plano para o Otávio ficar por muito tempo no Cruzeiro. O Cruzeiro confia muito no Otávio e quer o Otávio aí como um goleiro, se possível até passando o número de jogos do Fábio, né? Que é o que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, o jogador que mais jogou. Então, o Cruzeiro, obviamente, se chegar a proposta aí absurda, né? No nosso mundo ideal, o Otávio tem que estar no ciclo da seleção brasileira agora, né? Se vai acontecer, é outra história. Mas se isso acontecer, ele vai ser muito valorizado e vai chegar a proposta. Até hoje não chegou nada. Até surgiu aquela informação, né, que clube não sei o quê, prepara a proposta. Está preparando então até hoje, porque ela não chegou. E o Cruzeiro tem aí como ideia um Otávio por muito tempo. E a opinião que eu tenho, falei até mais cedo. Por mim era o Otávio aí mais 20 anos aí de Cruzeiro. Goleiro do Cruzeiro. Se você não tiver que se preocupar em saiu tal goleiro, agora tem que definir o substituto, e aí tem aquele processo pro gol, é muito difícil, né? A gente viveu isso na época que o Cruzeiro perdeu o Dida, por exemplo, né? Depois sai o Fábio, aí aquela maluquice, né? E até o Fábio engrenar, demorou, né? Quem não se lembra da trajetória do Fábio aqui no Cruzeiro. Então, que seja assim mesmo, um plano aí para um vínculo muito duradouro do Otávio aqui na Toca da Raposa 2. A princípio até 2031, metade de 2031, de agora para frente aí mais 5 anos de Otávio pelo menos. Notícia boa para o Cruzeirense, né, Tainara? Que você já destacou lá no Central da Toca também, com toda a equipe. O Otávio ficando até 2031, pelo menos com um contrato renovado. O Samuca também comentou sobre a questão do ciclo da seleção. Não sei se ele já vai ser convocado para a seleção principal, mas pelo menos na Olímpica a gente acredita que com certeza ele deve estar, até porque ele fez parte sempre da seleção brasileira sub-20, então com certeza ele deve estar no radar para a seleção olímpica, que vai começar um novo ciclo agora. E é isso, né? Assim, goleiro, igual o Samuca falou, é muito difícil de você conseguir e não é uma posição que você fica trocando o tempo inteiro, igual é um atacante, que muitas vezes tem muita rotatividade e você consegue substituir com mais facilidade. Agora o goleiro tem uma série de questões, tem a questão da adaptação, a gente está vendo muitos clubes brasileiros aí sofrendo com goleiros, o próprio Botafogo, eu tô acompanhando, o Inter agora está sofrendo lá também, contratou o Matheus Cunha, que também já está passando por dificuldades lá. Mas é uma posição assim, que se o Otávio, a gente também tem que considerar o que ele quer, né? Se ele quiser mesmo ficar no Cruzeiro por muito tempo, né? Não for assediado pela Europa, porque a gente sabe que muitos jogadores têm esse sonho de jogar na Europa um certo momento, mas se ele quiser mesmo fazer essa história e quem sabe alcançar os números de jogos do Fábio, acho que é 976, se não me engano, a gente vai querer com certeza. Verdade. E, Mike, um goleiro que se encontra no Cruzeiro nesse momento. A gente tem a dúvida, inclusive, se Cássio voltando, se o Otávio vai para reserva, né? Exatamente, né? Vai ter essa disputa aí, mas eu acho que isso é bom pro Cruzeiro, porque vai ser uma disputa sadia entre os dois ali, né? Perfis muito diferentes, um cara novo querendo construir a sua história no futebol, sua trajetória e que tá jogando muita bola. Já o Cássio, um cara experiente, né? Tem ali toda essa rodagem como um trunfo. É um cara que eu vi, tava vindo pra cá, não tava de moto, tava de Uber, mas ouvindo vocês falando que tem essa questão dos pênaltis, né? E realmente é um dos grandes pegadores de pênalti aí do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, a gente pode dizer, né? Então, cada um tem suas valências, mas o Otávio ficar é bom demais pro Cruzeiro, e a gente tem que elogiar a diretoria, né, que tem feito bons movimentos de renovação. Agora o Otávio, tinha sido o Tylon, né, que é uma grande promessa do Sub-17 recentemente, e outros também do Sub-17, que a gente certamente vai ver brilhar muito no Cruzeiro, e é fundamental, e que essa renovação, justo nesse momento, o Samuel contou esse bastidor bem legal, que ele se emocionou, ficou feliz, né, que isso também dê o gás para ele amanhã, porque é aquilo, né, se ele não tomar nenhum gol,
no tempo normal, eventualmente nos pênaltis se for o caso, o Cruzeiro vai passar, né? Então, já aconteceu isso com o Fábio, já teve disputa de pênaltis que ele não tomou gol, que ele foi lá e pegou 3 e acabou desse jeito, né? A gente lembra bem contra o Santos na Copa do Brasil, mas brincadeiras à parte, e brincadeira com o fundo de verdade, né? Porque se ele quiser fazer isso, a gente não vai reclamar, não. Mas é uma grande notícia, é um grande goleiro, Na seleção brasileira, a gente nunca pode duvidar do que eles fazem, né, em relação aos times a certos times aí do futebol brasileiro, mas o mais justo também seria ele começar aí nesse ciclo e ir crescendo também. E até para trazer para debate aí com vocês também, é impressionante a forma que ele assume esse gol, né? Ele até teve aquela falha no último jogo, mas a gente sempre fala, né, goleiro novo, goleiro jovem oscila mesmo, mas ele demonstra uma tranquilidade enorme, tem aí grandes jogos já, demorou demais a cometer um erro e eu tenho certeza que vai demorar a cometer outros também. Esperar que não aconteça nunca mais é difícil, faz parte da vida do goleiro, mas o que importa também é o cara se restabelecer na partida, né? A gente viu o Matheus Cunha em alguns jogos, que ele errava em alguma coisa, às vezes nem saiu o gol, mas errava e ficava inseguro depois. O Otávio não. Tem aquelas entrevistas, né, clássicas, que, e aí, Otávio, como é que foi jogar na Bomboneira? Ah, foi normal. Primeira bola que eu defendi, eu vi que tava tranquilo. Então, assim, realmente é um cara com a mente meio blindada, né? Então, eu acho que pro goleiro isso é fundamental, essa frieza, mas também ali um sentimento de liderança, ele mostra isso também, mesmo sendo jovem. Então, realmente é uma grata surpresa. A gente que acompanha o Cruzeiro, acompanha a base, já sabia que era uma grande promessa, mas que ele jogaria tão bem, tão rápido, era difícil de imaginar, e com isso, como eu falei, quem ganha é só o Cruzeiro. Família, mais um giro de notícias atualizadas do Cruzeirão pra vocês, então um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.